como é que a justiça pode ser cooperativa? Né? Eu realmente, olha, eu não sei, eu acho que cooperativa é um termo que vocês podem usar entre vocês, o sindicato, mas justiça cooperativa, que eu vou ter que cooperar com o empresário? Tá brincando? Não, peraí, eu sou juiz, né? Eu vou fazer cumprir a lei, eu vou aplicar o direito ao caso concreto, não tem que cooperar com ninguém. Né? A Justiça do Trabalho não tem se mostrado cooperativa, vamos apresentar um corte mais significativo para eles, tá? Para que eles reflitam um pouco que não tem cabimento o Brasil ter 3,5 milhões de processos e 50 mil funcionários para cuidar de demandas trabalhistas. A Justiça do Trabalho deveria fechar. Estão vendo por que eu falei do déjà vu? Estão vendo que é aquele mesmo sentido, aquele mesmo sentimento que eu tive lá em 2000, está aqui de volta em 2016, mas 2015, do mesmo jeitinho, 15 anos depois, com o mesmo. Tá? E vejam os atores, tá? Veja, as justificativas dele. Em primeiro lugar, nós temos que modernizar as relações de trabalho, tá? Claro, tirando direitos, temos que fazer essa história da sucumbência proporcional, a indenização até 12 vezes o último salário do trabalhador, o impedimento de entrar com um novo processo, caso falte na audiência. Tá? Essa é a proposta dele para modernizar e tornar a justiça do trabalho mais cooperativa. Tá? E a ampliação da arbitragem com quitação definitiva. E aí vai. Tá? Bem, para completar, ele faz essas considerações, não foi contestado. No Congresso, ele não teve qualquer oposição, então isso passou a toque de caixa, foi aprovado sem qualquer movimento, sem qualquer contestação, tá? E a Presidente da República sancionou. Então veja, é culpa do Ricardo Barros? Menos. Tá? Ele foi um infeliz, tá, ao fazer a proposição. Mas me parece que os grandes responsáveis por isso sejam todo o Poder Legislativo e o próprio Executivo. Porque o Executivo poderia ter vetado e o Legislativo poderia ter rejeitado essa proposta. Mas, enfim, o que aconteceu conosco com essa proposta, com a Justiça do Trabalho? O que foi aprovado foi o seguinte: vocês vão cortar no orçamento de vocês 90% de investimentos e 27,85% de custeio. Ah, tá. Bom, então é o seguinte, eu não vou ter tanta verba para pagar os meus custos, vou ter 30% a menos, e também a Justiça do Trabalho não vai mais construir esse ano, certo? Errado. O que significa? Quando eu falo redução em investimentos, a 90%, tá, eu estou falando em aquisição de equipamentos e bens permanentes. Tá? Então, é o seguinte, mas então vocês não vão trocar os móveis. Não. Tá. O que é um equipamento e bem permanente? Software para desenvolvimento PJE. Tá? Então, 90% nisso. Tá? Vocês não podem. Vocês imaginem só quanto nós gastamos no tribunal para ter o pacote do Office. Né? Para ter um Windows, para ter um Excel, tá? Enfim, para ter um PowerPoint. Tá? Percebam que o custo disso, nós somos 2.600 servidores, tá? Com os juízes dá 2.800, tá? Imagina, tem que ter ali pelo menos 2.800 Windows, tem que ter 2.800 Office, tá? Imagina o custo disso. Tá? Não, mas tudo bem, vamos tirar 90%. O pessoal não se tocou do que estava fazendo. Tá? Manutenção de computador é isso. Resultado, eu mesmo estou com o meu notebook lá que né, funciona, não funciona, não estou chorando miséria, enfim, mas não tem para trocar e não vai ter tão cedo. Tá? Sei que se vira, estou com um notebook de 4 anos atrás. Tá? Os recursos para as obras também sofreram esse corte de 90%, e essas despesas correntes, o que elas afetam? Tá? Todos os contratos terceirizados. Veja, nós temos muitos terceirizados no tribunal, aonde? Serviço de segurança, limpeza, cooperagem. Tá? E temos também
aquela raça maldita, né, os estagiários, que são, né, que, esse a gente se livrar deles até não é tão ruim, né, enfim, mas os copeiros, tá, nós mandamos embora 650 pessoas no começo do ano. Tá? Por quê? Por causa desse corte de orçamento. Imagina eu chegar para vocês e falar o seguinte: escuta, Torilson, quanto o senhor gasta de luz? O Torilson falou, eu gasto uns 300 por mês. Tá, econômico, não moro em Foz do Iguaçu, porque aqui o cara gasta 500, 600 por causa do ar-condicionado. Mas enfim, que ele gaste R$300 por mês. Isso vai dar 3.600 por ano. Imagina eu chego para ele e falo, doutor Wilson, é o seguinte, este ano, tá, o senhor vai ter aqui R$2.600. Mas peraí, eu já gasto bem pouquinho, eu sou sozinho, enfim, eu não tenho ar-condicionado, porque me faz mal, eu moro num lugar... Não interessa. Você vai ter que chegar com a tua luz no final do ano com R$2.600. Tá? Né? Isso que nós já tínhamos um orçamento extremamente apertado. Tá? O que é que foi preservado? Salários e contribuições sociais. Tá? Isso ele não mexeu. Até porque não pôde mexer, porque ele queria mexer também, ele queria reduzir o salário dos juízes. Tá? Mas isso ele não pode mexer porque tem uma lei que veda redução salarial no orçamento. Tá? E é claro que se ele não mexe no salário, não mexe o quê? Nas contribuições sociais. Nós tivemos, isso significou para nós, custeio menos quase 20 milhões de reais, equipamento e material permanente menos, vamos botar 12 milhões, e obras menos 10 milhões de reais. Imagine como é que isso afeta a nossa vida. E outra coisa, o orçamento é um negócio muito complexo. Tá? Não que ninguém possa entender. Quem está no serviço público entende até relativamente fácil. Mas ele começa no TRT, tá? Depois ele é mandado para o CSJP, depois ele é mandado para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aí que ele vai para o Congresso. Até aqui ele vinha bem. Tá? Foi aqui então que o tiro começou, que o tiroteio começou. E depois ele passa para presidente. Então, foi aqui, neste momento, que aconteceu a nossa tragédia orçamentária. Eu já falei aí, né, essa questão das despesas. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Tá? Impressora, licença de software, veículos, tá? Obras, enfim, qualquer bem que tenha vida útil superior a um ano entra nisso. Nós estamos com 10% do previsto, acreditem se quiserem, e todo mundo quietinho. Tá? Então, vejam, nós tivemos isso, paramos, 50% de capacitação de pessoal. Nós temos uma escola judicial, inclusive da qual sou vice-diretor também, e a escola judicial teve simplesmente 50% menos de verba este ano. Tá? Terceirizados, isso reflete o quê? Incapacitação. Tá? Terceirizados, mandamos um monte de gente embora, enfim, tá? chega de... Bom, nós estávamos desesperados. Quando vocês ouviam falar que a Justiça do Trabalho ia chegar em setembro, por quê? É claro, é quando falta o quê? Quando você completa mais ou menos 70% do ano. Os outros 30% nós não teríamos dinheiro exatamente pelo corte dos 30%. Entenderam a lógica disso? Então nós tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz, nós tínhamos dinheiro para pagar a conta de água até setembro. Procurando economizar, você põe isso para mais um mês, como nós estamos fazendo. Por isso que agora o Justiça do Trabalho fecha às 5h30. Agora, acredito que o horário de verão até isso poderá ser abastecido. Mas é por causa disso que nós não estamos proibidos de fazer evento à noite. Está completamente parado o nosso trabalho. Aí me aparece quem? O salvador da pátria. Tá? A medida provisória 740 de julho, então, deu um crédito suplementar de 353 milhões. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho pegou e falou o seguinte, mesmo para isso, diversos tribunais não iriam terminar o ano. Então ela pegou dos tribunais que estavam um pouquinho melhor, não que estava sobrando, não está sobrando para ninguém, mas apertou, porque esse cobertor é curto, tá? Apertou e botou aqui então os recursos para a justiça, para os tribunais que precisavam. Então vejam, nós temos aqui os tribunais, tá?
do Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Piauí, Espírito Santo e Goiás, que não completariam o ano mesmo com essa verba aqui. E hoje há um projeto de lei que tramita lá na presidência, no Congresso, tá? Que abre mais um orçamento de 187 milhões. Ao que consta, será aprovado e nós teremos, então, poderemos respirar e não chegaremos ao orçamento original, mas teremos um orçamento, uma diminuição bem menor no orçamento, principalmente na parte de investimento. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias não vem com os mesmos cortes esse ano. Mas o fato é o seguinte, ele não deve passar assim. Eles vão pegar o quê? A nossa despesa, porque você sempre faz com base na despesa do ano anterior. E a nossa despesa do ano anterior, que é este ano que estamos vivendo, então, para o ano de 2017, ela é completamente menor. Então, o que a gente vê? O seguinte, daqui para frente, nós realmente vamos ter que tomar medidas para cortar isso. É isso que eu enxergo pela frente. Eu não posso ver outra coisa na minha frente, senão isso. Já vou me encaminhando aqui para a finalização. Agora, então, foi falado aqui, eu gostei muito da palavra do Sr. Geraldo aqui, me parece que ele abordou realmente os temas tópicos hoje, os grandes problemas que nós temos. Sim, nós também identificamos, assim como vocês, isso é comum, nós percebemos a gravidade do problema que está sendo instalado. Vocês lembram daquele Aloysio Nunes que apresentou o projeto de reforma do Judiciário em 1909? Olha como ele está hoje. E o que ele fez? Houve uma tratativa de reajuste salarial, porque nós estamos há alguns anos já sem reajuste salarial. Salário de juiz é bom. Pô, é bom? Fica 5 anos sem reajuste, você vai ver. Você começa a chamar o de louro. Claro, imagina. Nós estamos